Tudo bom, hein, meus queridos? Depois da abertura, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre diferenças entre verificação e correção de erros. E um pouquinho vamos falar bem de leve sobre técnicas de verificação de erros. Isso aqui é só uma pincelada bem de leve nesse conteúdo, no qual ele pode ser muito aprofundado, mas aqui não é nosso intuito. É só para vocês terem esse entendimento inicial. Primeiro ponto que a gente cai e conversa, na verdade, sobre, né, que os dados, eles podem, e normalmente, em alguns casos, são corrompidos durante a nossa transmissão, até por questões de interferência eletromagnéticas, interferência nos nossos nós principais de envio, e assim vai indo. E algumas aplicações exigem que esses erros sejam detectados e corrigidos. Então, a gente começa a falar sobre os tipos de erros. Mas deixa eu só fazer uma pausinha aqui. Tu já deu um curtir no vídeo? Já se inscreveu no canal? Não se inscreveu, né? Então se inscreve aí e dá um curtir. Beleza? Agora a gente continua. Então vai lá. Então assim, ó, toda vez que uma cadeia de bits flui de um ponto a outro ponto dentro de uma rede de computadores, eles estão sujeitos a interferências, como eu falei. Essas interferências, elas podem modificar as características do seu sinal. Por exemplo, eu quero enviar 0 e vou enviar 1. Lembra lá nossa banda base, nossa banda passante? A nossa banda passante, nós utilizávamos mais para cabeamento, onde a gente tinha o sinal digital, virava analógico, depois virava digital de novo. Ou seja, nosso computador sai digital, transforma em analógico, para depois voltar de novo a ser digital. Quando eu faço essa conversão de um para o outro, lembra que a gente falava lá no banda base? Eu vou usar tanto acima, positivo, né, e tanto abaixo, negativo. Acima, positivo para representar 0, acima, positivo para representar 1, e abaixo, negativo para representar 0. Por que isso? Para eu ter essa separação bem grande, mas nem sempre eu consigo ter. E por causa de uma interferência, esse meu 0, que era negativo, pode virar um positivo e passar o valor errado. E aí existem vários tipos. Entre eles, um erro normal é o erro em rajadas, onde vários bits são corrompidos, ou os erros mais simples. Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma rajada de 1 para 100, ok? Segundos, de ruídos impulsivos em uma transmissão com taxa de dados de 1200 bits, BPS. Então não é megabytes, é BPS, bits por segundo, onde poderia alterar todos os 12 bits de informação ou uma parte deles. Então, olhem só. O termo erro de bit significa dizer que apenas um bit de uma determinada unidade de dados, por exemplo, um byte de um caractere no pacote, ele foi alterado de 1 para 0 ou de 0 para 1. Esse é o mais normal, que é o nosso erro de bit. Então, nessa figura, na próxima figura que eu vou mostrar para vocês, ele compreende o impacto disso em 8 bits da tabela ASCII. Então, olhem só. Aqui a gente tem um caractere representando a tabela ASCII 0000010, o qual foi enviado com início de texto. Olhem só, start of text, né? Mas foi recebido como uma interferência. Então, olhem só, alterou um dos meus elementos. Significou um avanço numa linha, né? Então, olha só. Tá? Os erros de bits são do tipo de erro de menor probabilidade de ocorrência em uma transmissão de dados serial. Imagine que dados são enviados a 1 megabit por segundo, isso significa que a duração de cada bit é apenas 1 para 1 milhão de segundos. Ou seja, 10 na menos 6, microsegundo, né? É 10 a microsegundo, exatamente, microsegundo. Beleza. Micro agora me deu um branco. Micro, 10 na menos 6, tá? 1 vezes 10 na menos 6. Não me lembro agora se é micro, mas é 1 vezes 10 na menos 6. Que é muito raro na prática. Normalmente eles duram muito mais do que isso. Mas em outras palavras é isso aqui, ó. Eu estou enviando essa sequência aqui. Quando chegou lá, um dos meus bits ele foi alterado. Por isso que a gente chama de erro de bit, que apenas um foi alterado. Por causa de alguma interferência eletromagnética. Pronto. E olhem só, agora os erros em rajada. O termo erro de rajada significa dizer que 2 ou mais bits da unidade de dados foram corrompidos. E na figura eu já vou mostrar para vocês. Então, assim, um erro de rajada é sobre uma unidade de dados. E a gente sempre deve observar que o erro de rajada não significa necessariamente que os erros ocorrem em bits consecutivos. Pode ser consecutivo
ou não. E o comprimento da rajada ele é medido do primeiro bit corrompido até o último. Lembrando que pode ser que alguns bits entre eles não tenham sido corrompidos. Então vamos lá, aqui eu tenho envio, aqui tenho recebimento. Então olha lá, ó, esse era o meu envio, aqui eu recebi. Os 3 primeiros foram corretos, chegou igualzinho, aqui já corrompeu. E aonde parou de corromper? Ó, corrompeu, né? Chegou errado, tá igual, tá corrompido, tá igual, tá corrompido. Qual que é o tamanho do meu erro? Vai do primeiro que chegou errado ao último que chegou errado. Porque aqui no meio eu tenho corretos, né? E aqui parou de corromper os meus dados. Você fala que ele é em rajada. Então o tamanho do erro é do início, do primeiro erro até o último erro. Porque tudo isso aqui vai alterar a minha informação que chega do outro lado. E agora a gente fala um pouquinho sobre a redundância. Então assim, a gente falou em bit, erro de bit, né? E erro de rajada. Então agora sobre redundância. O que entra a questão de redundância? A questão da redundância entra na parte de detecção e correção de erros. Então pensem só, se eu estou enviando o dado já corrompido ou se eu detecto outro lado e vou tentar corrigir. São os 2 pontos que eu devo lembrar. Então, para nós sermos capazes de detectar e corrigir os erros, a gente precisa enviar alguns bits extras de redundância, ou seja, bits para nós fazermos uma verificação dos meus dados anteriores. É a mesma coisa assim, ó. É como se eu pense assim, ó, eu quero enviar 8 elementos, mas eu sei o somatório dos 8 elementos. Então eu mando lá na última casinha o somatório de todos. Chegou do outro lado, o número não bate, bom, tem erro, tá? Então não tá batendo os valores. Então pensem só. Esses bits redundantes são acrescentados pelo emissor e posteriormente retirados pelo receptor. E sua presença possibilita que o receptor detecte ou corrija os bits com erro. E aí a gente fala na questão da detecção versus correção. Eu devo detectar e corrigir, porque se eu não detectar, eu não tenho como corrigir, né? Então assim, ó, é sempre mais fácil detectar do que corrigir. Muitas vezes eu detecto e peço reenvio de tudo, que o custo disso é menor do que eu ficar processando para tentar corrigir. Então, na detecção de erros, nós estamos apenas verificando se ocorreu algum erro. A resposta é simples, sim ou não. Teve erro ou não teve erro? Então, depois que eu vou tomar a decisão, devo corrigir ou não? Já na correção, a gente precisa saber, olhem só, o número exato de bits que foram corrompidos. Mas é importante também saber sua localização na mensagem. O número de erros e o tamanho da mensagem sempre são fatores essenciais, porque sem saber o tamanho da mensagem e o número de erros, eu não posso tomar essa decisão. Então vamos lá. Olhem só. Se precisamos corrigir um único erro em uma unidade de dados de 8 bits, podemos considerar 8 localizações possíveis. Se precisamos corrigir 2 erros em uma unidade do mesmo tamanho dos nossos 8 bits, teremos que considerar 28 possibilidades. Vocês entendem isso? Tenho 8 bits, tem um erro. Então eu tenho 8 localizações possíveis. Mas se eu tenho 2 erros em 8 bits, eu tenho 28 possibilidades. É uma combinação, né? Então agora vocês pensem só. Se o receptor tenta corrigir 10 erros em uma unidade de 1000 bits, vocês têm noção da complexidade disso? É muito grande, né? E aqui a gente fecha essa parte de hoje, que é detecção e correção. No próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho, a gente não tá aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre os algoritmos que podem ser utilizados para correção. E aí, aposto que não deu curtir nesse vídeo, né? Então minimiza a tela aí, vira a tela do celular, dá um curtir aí embaixo, porque o curtir ajuda o canal e ajuda esse vídeo a ser distribuído para outras pessoas. Certo? Não se inscreveu no canal? Aproveita, se inscreve, ativa as notificações. E não esqueça do mais importante, que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração pessoal e até o próximo vídeo.